advogado, especialista em direito ambiental, e eu estou aqui hoje para falar um pouco mais para vocês sobre essa área do direito. O que nós protegemos, o que nós buscamos com o direito ambiental brasileiro. Eu sou advogado, sou professor de direito, eu tenho mestrado nesta área, feitos 2 mestrados na França, um em Estrasburgo e outro em Lyon. O de Lyon mais focado em direito público, mas com ênfase sempre na área ambiental, e em Estrasburgo um mestrado específico em direito ambiental e urbanístico. Trabalho há mais de 20 anos com essa área do direito e estou aqui para passar um pouco mais do conhecimento, tendo em vista toda a questão ambiental que tem se tornado cada vez mais emblemática para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Cada vez se fala mais em temperaturas extremas, cada vez se fala mais em crises ambientais, problemáticas ambientais. A proteção ambiental está sempre em voga na agenda tanto brasileira quanto internacional. O mundo todo assiste às mudanças climáticas. Nós temos, eu separei aqui uma matéria que está em todos os jornais agora, nesse momento, sobre o nosso, no Rio de Janeiro, sobre os níveis de calor. Então nós tivemos recorde nessa semana, na data de ontem, na verdade, tivemos um recorde de calor quando atingimos 44 graus centígrados. E foi o máximo que se conseguiu desde que esse tipo de medida foi colocado em prática, que na verdade é uma medição que se faz em níveis, nível de calor 1, 2, 3, 4 e 5, 5 sendo o mais forte deles, E a gente chegou ao nível 4, Quase batemos aí no máximo da escala, que é algo que chama muita atenção, Ao passo que, se nós verificarmos o hemisfério norte do planeta, os países têm detectado o oposto, ondas de frio extremas, Nova York viveu uma das maiores ondas de frio que se teve notícia também há poucas semanas. Agora o Rio de Janeiro com ondas de calor extremamente altas. Nós temos, só para entendermos o nível da preocupação que nós temos que ter, a escala no nível 1, essa escala do protocolo da Prefeitura, o protocolo da Prefeitura do Rio, algo local, nosso, aqui no Rio de Janeiro. O nível 1, não há uma previsão de índice de calor, é algo, a cidade continua sua rotina normal, não há um alerta no nível 1. Nível 2, quando a previsão, ou a previsão ou registros já efetivos de altos índices de calor por 1 ou 2 dias consecutivos. Então é feita uma comunicação, o protocolo da Prefeitura é fazer uma comunicação pública. Nível 3, a gente tem um registro, um índice, uma previsão de um índice de calor alto, com permanência por 3 dias consecutivos, ao menos. E é feita uma comunicação de um nível mais restritivo. E chegamos ao nível que nós atingimos, quando o registro de calor é muito alto, com previsão de permanência ou aumento por ao menos 3 dias consecutivos. E há uma comunicação específica que foi feita na mídia, nós vimos no jornal, nas mídias impressas e televisivas, a onda de calor, e as adaptações a atividades de risco, atividades físicas externas e qualquer atividade que possa causar um risco à saúde das pessoas, da população em geral. E existe também o nível de calor extremo, que é o nível 5, com previsão de também ao menos, de aumento por ao menos 3 dias consecutivos, e aí o protocolo de comunicação e interrupção absoluta das atividades de risco, possam causar um risco. Nós tivemos isso em outros países também, no hemisfério norte, nós tivemos alguns anos atrás, na França, em Paris, o que eles chamam de canicule.
canicule em francês, pessoas morrendo, pessoas principalmente mais idosas, né, que têm uma propensão maior a desidratar, né, quando não se hidratam suficientemente, acham que vão ficar em casa e que vai passar o calor, não passa, essas pessoas acabam vindo a óbito, né, pela desidratação. Então, vamos entender como é que nós fazemos aqui no Brasil, né, para proteger, né, o nosso meio ambiente, né, e, de alguma forma, tentar mitigar, pelo menos, né, diminuir, reduzir os impactos nocivos, o que nós pudermos reduzir, né, o que a atividade humana puder contribuir para que se evite danos e que se evitem maiores problemas, né, à nossa saúde, né, na saúde das espécies também, né, proteção das espécies, e protegermos também, né, o que é importantíssimo, né, o nosso ambiente, o nosso meio ambiente, para gerações vindouras, né, para gerações futuras, nossos netos, bisnetos, tataranetos, que também estão aqui, né, muitas vezes, e precisam ter um meio ambiente saudável, para onde possam viver, né, como nós estamos desfrutando, não podemos destruí-lo. Essa é a ideia por trás da legislação brasileira e por 99% da legislação mundial, né, de outros países, buscam sempre a resguardar o meio ambiente, guardar esse nosso bem, né, que nos foi dado, que já estava aqui quando nós aqui chegamos, né, de maneira que ele dure por mais centenas de gerações ou milhares, se possível, né? Então, verificando aqui outra matéria essa matéria que eu li foi do jornal O Globo, temos mais uma aqui. Mata Atlântica perdeu área igual a 200 mil campos de futebol em 10 anos. O estudo cita indícios de ilegalidade. Vejamos bem, qual a relação entre as duas matérias, né? O desmatamento, né, principalmente em áreas tropicais, em países tropicais como o nosso, tem um efeito direto na produção, no aumento do efeito estufa, né? Porque essas áreas desmatadas, quando não protegidas adequadamente, acabam aumentando o efeito estufa, que acaba causando esse calor extremo. Então, a preservação ela é importante porque justamente a natureza ela é muito sábia, né? A natureza ela é muito inteligente. Então, existe um equilíbrio. Quando nós, seres humanos, que dominamos esse planeta, decidimos explorar os recursos para fins econômicos de maneira ilimitada, nós acabamos causando um efeito colateral. São esses eventos, dentre outras questões, os eventos climáticos que nós vemos aí, como eu citei nas matérias, né? Então, a gente tem aí um aumento do desmatamento do nosso bioma, né? Incluindo aí fauna e flora, né? Ambos, a fauna ela é importante para que se mantenha o ciclo, né, natural, né? E a flora depende da fauna também. Então, a gente precisa viver em equilíbrio. Isso é muito importante. Não estou aqui dizendo que nós devamos frear o desenvolvimento. Não é isso. Tá? Jamais defenderia algo extremo a esse ponto. Então, temos que voltar aqui ao tempo das cavernas e vivermos de maneira rudimentar, simples, né, sem nenhum tipo de tecnologia, sem nenhum tipo de avanço, para proteger de maneira extrema também o meio ambiente. Porém, esse meio ambiente tem que poder se recuperar, tem que poder acompanhar o nosso desenvolvimento. Então, ele não pode ser também desenfreado. Tudo é o ponto de equilíbrio, né? Tudo é o ponto de equilíbrio. Então, e isso na legislação está muito claro. Tá? Isso fica muito claro na legislação brasileira, né? Da qual sou conhecedor, da francesa também. Isso fica bastante claro, né? Então, nós estamos num país vanguardista com relação ao meio ambiente, né? O nosso meio ambiente, a proteção do meio ambiente tem status constitucional,
desde 1988, a Constituição já existe, já havia leis, né, anteriores. Em 81 nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente, porém em 88 houve o status constitucional, né? A Constituição está acima das demais leis, ela tem a Constituição brasileira, ela está acima das leis ordinárias, né? Então, leis ordinárias já existiam o Código Florestal antigo, da década de 40, já existia a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, da década de 80. Porém, o status constitucional no final da década de 80 foi algo vanguardista. Pouquíssimos países tinham esse status constitucional. A França, por exemplo, veio a ter em 2004, com uma carta anexa à Constituição francesa, né? No Brasil já estava dentro do corpo constitucional e desde 88. Né? Então é um artigo muito bonito, inclusive, a redação. Eu aconselho a vocês buscarem na internet, artigo 225, 225 da Constituição, lerem pelo menos o caput. Caput é aquele parágrafozinho, né, inicial, que diz claramente que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. É de uso comum, o meio ambiente não tem um dono, né? Uso comum do povo. E que deve ser protegido para as gerações presentes e futuras, com essa questão da intergeração, né, do direito ambiental. Pega diversas gerações. Inclusive, protegemos o meio ambiente para os que aqui não estão ainda, como eu falei na introdução deste vídeo. Então, vamos falar um pouco sobre áreas protegidas, né? O que são áreas protegidas? Como é que o nosso direito protege as áreas que, como eu disse na matéria, foram desmatadas ou estão sendo desmatadas? Muitas vezes há indícios de ilegalidade, entre aspas, ilegalidade na matéria está entre aspas, né? A gente não se sabe se foi feita uma apuração, se não foi feita, se está havendo um inquérito nesse sentido, né? Claro que pode haver queimadas que ocorram naturalmente, principalmente nessas ondas de calor, porém existe também a queimada para pastos, a queimada para utilização com fins lucrativos, monetários, né? E esse sim tem que ser evitado, né? E mesmo as queimadas naturais podem ser mitigadas, né, para que se preserve essas áreas, principalmente de Mata Atlântica, que é o que fala a matéria, né? E nós vamos ver por quê. Nós protegemos dois tipos de áreas no Brasil, né? Áreas geograficamente estabelecidas, ou seja, áreas que são em uma certa região do país, né? A proteção é diferente de acordo com a região do país onde a área se encontra. E áreas que não importa onde elas estão, que nessas áreas a proteção vai haver a depender de características específicas dessas áreas. Por exemplo, a proximidade de rios. Não importa onde estiver o rio, não importa se o rio está no Rio de Janeiro, em São Paulo ou no Amazonas, né? Importa para a lei, nesse caso o Código Florestal, importa a distância em que se vai construir, por exemplo, a margem desse rio. Porque nós protegemos as matas ciliares. O que é mata ciliar? Mata ciliar vem de cílio dos olhos. Tá? É a mata que evita o assoreamento daquele rio. Aquele rio morre se a gente reduzir a vegetação que está ali próxima à margem do rio. É claro que é melhor plantar ou qualquer tipo de atividade, ou que seja pecuária, se os animais estiverem mais próximos ao rio. Claro que a água ela vai deixar a terra melhor, claro que a água ela vai saciar a sede dos animais de maneira mais simples, mais rápida, porém, essas atividades acabam gerando o assoreamento do rio, que é a morte do rio. E aí tem os afluentes do rio, tem todo um ecossistema que se perde, né, por conta da exploração humana. Então isso são APPs, a gente chama de APPs, né? São áreas de preservação permanente, né? Que é diferente, e a mídia erra muito nessas nomenclaturas, de APA. APA é Área de Proteção Ambiental, aí sim é uma área geograficamente estabelecida. É uma área, um parque,
a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação define áreas geográficas definidas por condições de mapeamento por satélite, né, instituídas por decreto, que são protegidas. Ali sim, a área toda é protegida por ser uma área de proteção ambiental. É só uma das espécies, né, de unidade de conservação, diferente da APP, a área de preservação permanente, que está lá no Código Florestal, e não precisa ser só a mata ciliar. A mata ciliar é só um exemplo, pode ser também o topo de um morro, pode ser uma área com declividade maior do que 45 graus, então são condições específicas daquela área, daquele terreno, né? E temos também as áreas de reserva legal, que é um último ponto também na legislação florestal, que a reserva legal é uma área que é necessário que se reserve aquele pedaço, né, que normalmente é de 20%, mas pode chegar, dependendo da área, como é o caso da Amazônia Legal, a 80%. Preservação de 80%. Você pode explorar 20%, tem que guardar de maneira nativa aquela área em 80%. Só pode explorar 20%. Normalmente é o oposto. Tá? E nesse sentido nós temos também mais uma matéria de jornal, também do Globo, essa mais recente de todas, inclusive, né? Dizendo que o Observatório do Clima vê ofensiva contra o IBAMA e pressão política maior com Alcolumbre no Senado. Nós temos um presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a matéria política, vou fugir da política aqui, não vou entrar em política de modo algum, porém, o Greenpeace, conhecido Greenpeace, é uma ONG, né, uma ONG talvez a mais famosa que nós temos aí no mundo, ele afirma que não é aceitável que discussões sobre abrir uma nova fronteira de exploração de petróleo em uma região tão importante como a Amazônia seja sequestrado por interesses políticos, né? Justamente uma crítica a essa questão, porque na área da Amazônia a proteção é ainda maior do que nos demais campos e áreas fora da região da Amazônia Legal. Né? Isso está na nossa lei, está no nosso Código Florestal, tá? O novo de 2012. Tínhamos já um código antigo que já estava também, esse tipo de proteção já havia no código anterior, tá? Da década de 40. Então, se a gente partir, nós sempre devemos partir, como estudamos qualquer área do direito, tá? E no direito ambiental não é diferente, a gente parte da Constituição. Como eu falei, a Constituição é o principal. Então, o artigo 225, né, ele tem o caput lindo, como eu falei aqui, en passant, porém, convido a todos a lerem esse caput. E no parágrafo 1º, né, é dito, né, pelo Constituinte, que para assegurar a efetividade desse direito, que direito é esse? O ambiental, que sendo bem de uso comum do povo, incumbe ao poder público definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Ou seja, essas áreas, né, para assegurar esse direito ambiental, o poder público, né, incumbe ao poder público definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e componentes que devem ser protegidos. Então, daí nasce essa explicação que eu acabei de dar. Né? De onde vem, de onde nasce, de onde vem essa governança ambiental? Vem da Constituição, nasce lá na Constituição. E o poder público, evidentemente, tem instrumentos. São os instrumentos que eu acabei de mencionar aqui en passant, né? Como eu falei das APPs, como eu falei das APAs, né? Então, a gente tem o Código Florestal como um principal instrumento, como um dos principais, instrumentos de proteção de áreas, né? O Código atual data de 2012, tá? O anterior era de 41, não, perdão, o anterior era de 65, desculpem. O anterior era de 65, era 4771 de 65, e nós temos atualmente o de Código atual, né, que houve muitas críticas na época, eu não sei quem vai se lembrar aí,
mas houve muitas críticas no sentido de que esse código teria gerado um certo regresso ambiental, um retrocesso foi a expressão utilizada, um retrocesso ambiental. E existe um princípio de direito ambiental, que é o princípio do não retrocesso, ou seja, a partir do momento que nós atingimos um certo ponto de proteção, essa proteção não pode ser removida ou não pode ser mais afrouxada. E há uma crítica, porque principalmente com relação a esses espaços, porque de acordo com, por exemplo, a largura do rio, a margem tem que ser resguardada, ela é maior. E essas margens foram flexibilizadas ou adaptadas de maneira não mais restritiva, mas em alguns casos menos restritiva. Então essa foi uma das críticas feitas à época da promulgação dessa lei que estabeleceu o novo, já não tão novo assim, Código Florestal Brasileiro, que é uma lei ordinária, portanto, está abaixo da Constituição Federal. A lei ela estabelece normas, né, de proteção da vegetação, né, áreas de preservação permanente, APPs, como eu mencionei, e áreas de reserva legal, que eu também mencionei. São a reserva legal. São as reservas, a parte que tem que ser reservada, né, não explorada. A exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle de origem de produtos florestais e o controle, que a gente fala muito, né, de comércio ilegal de madeira, por exemplo, né, essa lei está para proteger, dentre outras questões ambientais, essa também, né, que são matérias-primas florestais, né, a origem dessa matéria-prima, evidentemente, prevenção de incêndios, como nós falamos aqui também, né, e pode prever também instrumentos econômicos para regular, né. O Acordo de Paris, por exemplo, é um instrumento econômico. Nós podemos falar num outro módulo, num outro momento, mais a fundo sobre essa questão. Mas o Acordo de Paris, que substituiu o Protocolo de Kyoto, é um instrumento financeiro de proteção ambiental, mas que tem um componente financeiro. É uma junção aí entre meio ambiente e economia. É algo interessante, é uma iniciativa interessante. A gente tem, por exemplo, teremos no Rio de Janeiro, perdão, em Belém do Pará, teremos a COP30 deste Acordo de Paris, né? São reuniões que são feitas, e esta reunião sobre o clima, sempre sobre o clima, vai ser realizada em novembro deste ano de 2025, no Brasil. Então nós temos APPs, de maneira mais aprofundada. O que é uma APP? Né? É uma área coberta ou não por vegetação nativa de relevante valor ecológico, ou seja, ela pode ser coberta por vegetação nativa, ou pode aquela vegetação já não ser mais nativa, já ter havido algum ciclo natural naquela região, ou mesmo por intervenção humana, né? Mas uma vegetação que está lá e que deve ser protegida, né? Então, é uma área coberta por vegetação nativa com função ambiental de preservar recursos hídricos, como eu falei, dos rios, recursos hídricos, paisagem, né? Falei dos topos de morro, das declividades da exploração ou construção, que seja em declividade acima de 45 graus, né? Estabilidade geológica, biodiversidade, né? Nós temos corredores ecológicos. O que são corredores ecológicos? Tem espécies da fauna que vivem num espaço, mas se reproduzem em outro espaço. Então não adianta a gente deixar só os espaços protegidos. Existe um corredor ecológico. Essas espécies elas migram, por exemplo, espécies migratórias. Então é necessário que haja toda uma proteção e que se mantenha esses corredores ecológicos, né? Isso está dentro das APPs, né? Fluxo de fauna e flora, né? Proteger o solo também, o subsolo, os lençóis freáticos, né? Podem ser contaminados os lençóis freáticos, evidentemente, porque isso afeta o abastecimento de água, isso afeta o meio ambiente, afeta como um todo, né? O lençol freático guarda água potável, água de boa qualidade, né? Naturalmente. Uma questão muito interessante, tá? As APPs, tá? Elas podem ser localizadas
em áreas rurais ou urbanas, tá? Então aqui a gente está falando de código florestal, isso confunde muito, está falando de código florestal, vegetação nativa ou não, porém a lei é clara. Apesar do código florestal, o nome é o apelido, não é? Nós temos uma lei federal, como eu falei, né? Uma lei número 12.651 e define também a proteção de áreas urbanas. Então, na área urbana não se pode também construir à beira dos rios, não se pode também construir em declividades maiores de 45 graus e assim por diante. Então, o que mais nós temos de importante como proteção de áreas no direito brasileiro? Segunda delas, né, como eu falei aqui há poucos minutos atrás, são as unidades de conservação. Qual a grande diferença das unidades de conservação? Unidades de conservação, elas têm nomes, são áreas específicas geograficamente estabelecidas por localização geográfica referenciada por satélite, sempre que possível. Então, são áreas que são protegidas porque, por exemplo, é um parque nacional que tem que ser protegido. Existem áreas, na verdade, são duas grandes divisões, de maneira clara e simplificada, são duas grandes divisões. Né? As unidades de área sustentável, ou seja, há uma interação humana, há uma certa possibilidade de interação, por exemplo, criação de pequenos animais, etc., nessas áreas, e as mais restritivas, né? Que são as áreas onde a gente não vai poder ter praticamente interação. Né? Temos aí exemplos, né? Por exemplo, Ilha de Abrolhos, você não vai poder visitar essa área, não se pode jogar nada, não se pode ter lixo, a própria interação humana pode causar um prejuízo, um desequilíbrio ecológico. Né? São as áreas de proteção integral, né? A proteção delas é integral. São mais raras, né? Até porque há uma restrição absoluta, praticamente, nessas áreas. É claro que pesquisas científicas, discussões científicas, expedições com o intuito acadêmico, educacional, são possíveis, né? Mas guardado todo o cuidado que essas áreas merecem. Ali, por exemplo, pode estar a cura de alguma doença que vai se descobrir no futuro, né? Tem espécies que só existem nessas áreas, então há sempre uma razão para se proteger de maneira integral uma área específica, uma área geográfica específica. Né? Então, nós temos as categorias, né? São categorias de proteção integral, né? Por exemplo, estação ecológica, reserva biológica, monumento natural, etc. Né? E temos as de uso sustentável, que são, por exemplo, como eu falei, a área de proteção ambiental. Pode ter um animal de pequeno porte no mar? Pode. Pode ter famílias vivendo nessa área? Pode ter uma construção mais rudimentar, mais simples? Pode. Não pode ter um prédio de 20 andares, não. Então, existe todo um regramento. Sempre que falamos de área urbana, se essa área está inserida em área urbana, temos sempre que observar a parte urbanística, ou seja, o plano diretor da cidade em questão. Esse plano diretor ele é revisto a cada 10 anos, né? E aí vamos ter regras da organização urbanística, que tipo de construção pode ser feita, número de tipo de área, andares de prédios e todo tipo de proteção do ponto de vista urbanístico. É um instrumento urbanístico chamado plano diretor. Então, nós nos aproximamos aí do final dessa explicação, né? E só para fazer um apanhado final aqui, a gente tem 5 unidades de proteção integral, 5 espécies de unidade de proteção integral e 7 espécies e 9 espécies de área de uso sustentável. A APA é a mais famosa delas, é a que mais é instituída pelo poder público, mas temos também área, que é a área de relevante interesse, temos a área de relevante interesse 8. Não, depois você corta essa parte.
Então, com relação às áreas de uso sustentável, nós temos um número maior, né? E nós começamos, a mais instituída pelo poder público é a área de proteção ambiental, a APA, né? Tão falada e tão confundida com a APP. Apesar de serem instrumentos completamente distintos, tá? A lei do SNUC data de 2000, SNUC é a abreviação de Sistema Nacional de Unidade de Conservação, não tem relação direta, origem direta ligada ao Código Florestal, né? Que já estava lá desde a década de 60, né? É uma lei mais nova, claro que ela foi revista em 2012, mas já havia um Código Florestal anterior. O SNUC não, pela primeira vez ele nasceu no ano 2000. Tá? Então temos área de relevante interesse ecológico, temos floresta nacional, temos reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, né? Temos uma diversidade maior e uma instituição maior pelo poder público, até porque há uma possibilidade maior de interação humana, né, nessas áreas. Então, quando vai se instituir uma área de produção integral, é algo que se define aquela área como intocada, né, a maior parte do tempo, né? Parques nacionais nós temos bastante, mas a maior parte delas, principalmente a estação ecológica e reserva biológica, são mais raras. E sobre reserva legal, acho que faltou falar um pouco sobre reserva legal. A reserva legal também está presente no Código Florestal, né? E o que é importante nós sabermos é que na reserva legal a gente tem uma proteção muito, muito grande, né? O que, na verdade, não há um incentivo para a exploração na área da Amazônia legal por haver você adquirir um terreno de tamanho X e você tem que usar X menos 80% desse terreno. Então não é economicamente, ficou desinteressante, não é algo que economicamente haja interesse econômico. Muito mais interessante buscar-se áreas onde você tem uma maior possibilidade de aproveitamento daquela área. Então, no restante do país, praticamente todo, né, segundo o Código Florestal, a gente tem uma proteção em torno de 20%. Ficamos nesse patamar dos 20%. Então, eu termino por aqui essa explanação sobre o direito ambiental e eu gostaria de falar, numa próxima oportunidade, sobre a responsabilidade ambiental. O que é a responsabilidade ambiental? Como é que a gente pune, o que acontece com quem transgride essas normas ambientais? Quais são as consequências para as pessoas físicas ou jurídicas que causam algum dano ambiental? Como é que nós tratamos isso? A parte reparatória e punitiva do direito ambiental, que é super interessante e espero ter uma oportunidade de falar um pouco mais para vocês sobre essa questão. Obrigado e fiquem com Deus. Fala pessoal, tudo bem? Sou João Pedro aqui do programa Conexão Brasil, mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu estou na clínica do Dr. André Domar, ele que é especialista em emagrecimento e vai falar um pouquinho para vocês aí. Tudo bem, doutor André? Tudo bem. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Você? Beleza, também, bem também. Tudo bem? Eu sou formado há 20 anos, né? Sou pós-graduado em ortomolecular, tenho 2 pós-de-orto, faço endocrinologia também. E aí venho dar uma dica aí pro verão, pro emagrecimento saudável, aquele emagrecimento que você vai fazer, não vai ter rebote, vai se permanecer magro. Então tem toda uma orientação dada. E lembrando também que não é só no verão que nós temos que estar em forma, né, com a saúde em dia, é o ano todo. Então, estamos à disposição aí para qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem perguntar, se quiserem vir na clínica, também está incluído nos tratamentos que aqui dispomos, para estar se beneficiando desses processos que está bem em voga, né? Agora, Verdade. Muita gente querendo emagrecer agora, né? Principalmente no verão e carnaval, mas lembrando que é para a vida toda, né? É verdade. É isso E aí. a obesidade é uma doença que mata, é uma doença que, na verdade, ela não mata de forma direta,
ela vai trazer comorbidades que podem levar ao óbito, né? Então, o desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica, de lipidemias, diabetes mellitus. Então, todas essas doenças que matam estão atreladas ao excesso de peso ou sobrepeso. É isso aí, doutor André. Muito obrigado. Ele vai mostrar um pouquinho aqui, vai dar uma dica para vocês aí, para falar um pouquinho, e já já a gente volta. Valeu, pessoal. Um abraço. Bom, é muito comum o paciente vir ao consultório para fazer um tratamento de emagrecimento e não sabe como isso vai se proceder, como nós daqui da clínica vamos estar fazendo. Então, nós temos todas as orientações a nível nutricional, que é importantíssimo, né? E também todos os exames clínicos necessários, porque o emagrecimento é uma afecção que você tem que estar olhando de dentro para fora, né? Então, tem que olhar o metabolismo tiroidiano, o metabolismo hormonal, para depois sim estar traçando um objetivo, traçando um plano de tratamento para atingir os resultados. Então, você que vem aqui pensando somente em emagrecer, você vai ganhar mais do que isso. Você vai estar ganhando saúde também. Então, esse é o nosso dever, nosso compromisso para aquele que nos procura. Qual a melhor maneira de começar um programa de emagrecimento saudável? A melhor maneira de você começar um emagrecimento saudável, primeiro é pegando pelo menos aí 1 horinha do seu dia, né? Que você vai estar disposto, dedicado a você, né? Então, essa horinha não é de mais ninguém. Você já teve o sono, né? Você já tem suas horas de trabalho, você já tem suas horas familiares, e agora essa horinha é sua, de mais ninguém. Então, um plano de exercícios físicos regulares, né? É bem importante isso para a prática do emagrecimento saudável. Melhorar a alimentação, comer saudável é muito importante, principalmente durante a semana, né, na jornada de trabalho, deixar o excesso de calorias para o final de semana, no momento de lazer. Então, já se começa por aí, né? Então, exercícios físicos regulares e uma melhoria da alimentação. Quais são as doenças que causam obesidade? As doenças que mais causam obesidade são, primeiro, a obesidade propriamente dita, né? Então, a obesidade propriamente dita, há um influxo de hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas e glândulas de células de gordura, para o seu sistema nervoso central, aumentando o seu apetite e diminuindo a saciedade. Então, a obesidade mórbida, né? Já é uma doença e tem que ser tratada multiprofissionalmente. Hipotiroidismo é um acometimento da glândula tireoide que pode estar trazendo sobrepeso. Alterações nos hormônios sexuais também pode estar trazendo um processo de ganho de peso, principalmente células de gordura e diminuindo massa muscular. E a obesidade propriamente dita. É possível emagrecer rapidamente de forma saudável? Emagrecimento rápido, muito rápido, geralmente não é tão saudável assim, né? É um método agressivo, mas que pode ser usado a princípio, né? Para ter um resultado satisfatório e dali o paciente entrar numa marcha ou numa sequência de continuidade do tratamento, e aí depois sim você vem diminuindo a velocidade para ter ele de uma maneira mais constante, né? Para se ter ele de uma maneira mais duradoura também. Então, geralmente, quando o emagrecimento é muito rápido, de uma forma muito agressiva, isso já não é tão saudável assim e pode ser custoso lá na frente. Então, a melhor maneira de emagrecer é de forma lenta e gradual. Quero aumentar minha massa muscular. Devo tomar testosterona? Primeiro momento, se você quer aumentar sua massa muscular,
você tem que estar fazendo prática de atividades físicas onde estimulam fibras brancas, que são fibras de contração, né? São fibras volumosas, são fibras de explosão. Então, procurar fazer atividades físicas que estimulam fibras brancas. Em segundo lugar, uma alimentação regular, uma alimentação onde vai ter variabilidade de alimentos, carboidratos equilibrados com proteínas, equilibrados com sais minerais. Uma suplementação esportiva talvez deva entrar nesse teu projeto de aumento de massa muscular, que é muito interessante também estar falando sobre isso. E lógico, não podemos deixar de falar dos hormônios, né? Principalmente um hormônio chamado testosterona. Agora, o exógeno ou trabalhar o endógeno, isso é muito controverso, né? Então, assim, lógico, estimular primeiro ao seu testículo ou o seu ovário, ou sua suprarrenal está produzindo de uma forma mais adequada a testosterona, de uma maneira natural. Caso não, caso haja necessidade de uma suplementação ou de uma introdução de testosterona de forma exógena para estar atingindo os seus objetivos, é muito importante você estar procurando um profissional competente para que você não traga prejuízo e danos para a sua saúde. É possível emagrecer e aumentar a massa magra ao mesmo tempo? Sim, claro que dá, e esse é um excelente tratamento, né? Nós temos basicamente 4 elementos que nos faz pesar: osso, água, gordura e músculo. Então, se você perde gordura, você perde peso. Se você perde massa muscular, você perde peso. Se você perde água, você perde peso. Osso, dependendo da idade, você não vai perder massa óssea. Então, vamos reduzir para 3, né? Então, gordura, músculo e água. Bom, perdi músculo, perdi peso. É interessante? Eu emagreci? Não, você abaixou o órgão que mais consome energia no nosso organismo, que é o órgão chamado músculo, né? Então ele consome muita energia. É mais ou menos o cálculo através dele que nós calculamos a taxa metabólica basal. Então, um emagrecimento saudável, né? E um emagrecimento interessante é que você não perca massa muscular, você perca gordura, né? Então, dá para se fazer esse tipo de tratamento, onde você preserva a sua massa muscular e perde gordura. Então, acho que é um emagrecimento melhor de se fazer, é um emagrecimento mais saudável e é um emagrecimento onde vai te trazer uma estética mais apurada. Então, dá sim para perder gordura, preservando massa muscular. Dá para perder peso sem estar perdendo massa muscular. Sim, claro que dá. Qual a função da creatina no ganho de massa muscular? Bom, todos, né? Desde que se esteja praticando atividades que aumentem a fibra branca, ela é fundamental. Por quê? A creatina é um substrato que vai formar a fosfocreatina dentro do nosso organismo. E a fosfocreatina é a energia usada nos 10 primeiros segundos de movimento. Então, qualquer atividade de explosão que aumenta a fibra branca, né, que aumenta a massa muscular, vai estar usando a fosfocreatina como a primeira fonte de energia. Então, a suplementação de creatina é ideal e fundamental para os atletas que querem aumentar a massa muscular e querem aumentar seu movimento de explosão no esporte. Então, para esse ganho de massa muscular é fundamental a suplementação de creatina ou obter ela através da alimentação proteica, né? Geralmente todas as carnes, né, frango, peixe, carne vermelha, possuem creatina. Agora, será que só ela vai atingir um platô, um limiar suficiente para o teu gasto? E aí surge a suplementação. Então, quando a alimentação não dá cabo daquilo que o teu corpo está precisando, a suplementação se torna inevitável. Tomo whey todos os dias, mas não vejo aumento na minha massa muscular. O que devo fazer? Em primeiro lugar, o whey é uma suplementação por base proteica, né? Então, proteínas do soro do leite.
Então, são as moléculas que têm uma alta biodisponibilidade no nosso organismo, então não precisa passar por um processo de digestão para formar os aminoácidos e eles estarem sendo absorvidos no trato gastrointestinal. Então, é uma suplementação muito eficaz, principalmente para os esportes de alto rendimento. Mas você não está vendo sua massa mudar. E aí, o que está acontecendo? Bom, o whey sozinho ele não faz muita coisa, né? Então, talvez você tenha atingido um platô, um limiar, onde a suplementação e o seu gasto estão equilibrados. Então, realmente você não vai ver o seu corpo mudar. Também não adianta aumentar a dose do whey, porque se você não tem uma demanda metabólica para que teu corpo esteja absorvendo aquilo e formando massa muscular, você pode tomar a quantidade de whey que for, que a maioria vai ser jogado fora e não vai ser absorvido. Então, em primeiro lugar, no seu treino, né, para você exigir uma demanda metabólica por aminoácidos, veja o que está por trás dos hormônios que estão atrelados às atividades físicas, seu cortisol, sua testosterona, a sua insulina. Então, que a gente pode ter certeza que tudo ajustado, treino ajustado, aumento do treino, os hormônios ajustados, você vai estar aproveitando melhor o seu whey e atingindo seus objetivos, que é o ganho de massa muscular. Meu nome é André Domar, sou médico, formado há 20 anos, especialista em emagrecimento, especialista em alta performance de atleta, especialista em ganho de massa muscular e diminuição de percentual de gordura. Se você está precisando de algum dos nossos serviços, é só entrar em contato com a gente, entrando no site www.doutorandredomarco.com.br. Tem todos os locais de atendimento e telefones para contato. E especialmente destaco aqui o Le Monde, aqui, ó, ao lado do Village Mall, onde nós estamos no Centro Empresarial. Edifício Toron 3000, bloco 4, sala 328. Estamos aqui prontos para receber vocês. Um abraço. A Hora do Empreendedor tem um oferecimento da Caça Vazamento RJ, a original. Plágio é crime. Então se inspire e crie algo novo. Todos têm a capacidade de criar algo original, assim como a Caça Vazamentos RJ. Sou um membro da Caça Vazamentos RJ, perito especialista em detecção de vazamento de água. Está cometido com problema de vazamento de água? Empresa? Sua residência? Conte conosco. Caça Vazamentos RJ em todas as redes sociais. Só manter o contato que nós teremos o prazer em atendê-los.